Boa noite, muito boa noite, a graça e a paz. 17º dia, live 3, dia 6 de junho de 2024. E, para a glória de Deus, estamos aí avançando para esse terceiro turno na nossa jornada Deus, minha prioridade. Essa mobilização que tem nos ensinado pela direção do Espírito Santo que Deus não é somente prioridade, Ele é a sua, Ele é a minha, Ele é a nossa prioridade. E como é bom, né? Como é bom, na verdade, desfrutar da direção do Espírito Santo que, por sua vez, nos guia e também vai em meio à orientação que Ele ministra ao longo do caminho, ao longo do nosso processo de vida, ao longo do dia a dia de lutas e de batalhas. Como é bom saber que Ele está conosco. E ali recebemos direcionamentos, recebemos insights, recebemos orientações, temos a nossa perspectiva ampliada, a nossa capacidade de enxergar além do que vemos. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que estão realmente experimentando o que a palavra do Senhor fala acerca da reciprocidade de Deus para conosco. Deus é recíproco. Ele é aquele que de fato espera uma resposta do homem em relação a tudo aquilo que ele sempre inicia dando um primeiro passo. Deus nos amou primeiro, disse João na sua primeira carta, e em resposta ao seu amor, nós guardamos a sua palavra para então praticarmos a sua palavra, e à medida em que praticamos, à medida que de fato exercitamos, à medida que de fato nos mobilizamos em concordância com a palavra, estamos declarando para Deus o quanto o amamos. E para hoje, né, a nossa live número 3, é o terceiro turno, hoje pela manhã, nós começamos a meditar e a conversar acerca deste período. Estamos na segunda etapa dessa mobilização, dessa jornada, que são 3 etapas. A primeira etapa durou 7 dias, a etapa de despertamento. A segunda etapa, ela dura 18 dias. Estamos exatamente no 8º dia. 8º dia, Fernando, bom, se é 17º dia no total, e tivemos 10 inicialmente, estamos no 7º dia total, né, em relação a esse período da segunda etapa, sendo que é o 17º da jornada como um todo. Nessa segunda etapa de 18 dias, estamos no 7º dia, e para este 7º dia, nós estamos meditando ao longo dessa segunda etapa, que fala sobre a conscientização. Os versículos estão sendo ministrados acerca de aprofundar em nós a conscientização. A conscientização é de fato estarmos conscientes numa disposição de ação. É um processo em que a nossa consciência se aprofunda. É um processo em que a palavra de Deus, que é luz, ela vem para que possamos iluminar o nosso inconsciente, que está ali marcado com, infelizmente, as negligências, né, o fato de termos descumprido ou até mesmo termos inobservado a ideia de Deus ser a nossa prioridade, de que temos que buscar o reino em primeiro lugar, de que temos que reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, de que temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, amá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força e toda a nossa alma, de que verdadeiramente temos que, a semelhança de Davi, buscar apenas uma coisa, que é morar na casa de Deus, ou estar na presença do Senhor, para descobrir a sua bondade e assim também meditar e receber a sua orientação. Não podemos esquecer que temos que nos achegar ao Senhor. E todas as vezes que planejamos, porque ao homem cabe fazer planos, mas esses planos precisam ser consagrados a Deus. Por quê? Porque a nossa vida é porque dele, por meio dele e para ele. A nossa vida não nos foi dada para que pudéssemos saboreá-la ao sabor ou ao tempero deste mundo. Conforme este mundo tempera e mobiliza as pessoas, não, isso não é para nós. Nós temos um plano, nós temos um propósito estabelecido por Deus, e este plano, ele dá um spoiler através de Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11, ele diz que os planos que ele tem para nós são planos de bem e não de mal. Planos para nos fazer prosperar,
para nos fazer avançar, para nos fazer ter bom êxito, ser bem-sucedido no que quer que venhamos a fazer. E isso para que tenhamos o futuro, para que possamos olhar para o que está por vir e crer que o melhor de Deus sempre está reservado para aqueles que esperam nele. Assim, nós começamos a meditar pela manhã, lembrando que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que fazem de Deus a sua prioridade, são aqueles que esperam em Deus. Por esperar em Deus e confiar no Senhor, essas pessoas têm as suas forças renovadas. Estamos nessa etapa tendo uma afirmação questionadora, provocadora. Se Deus é sua prioridade, então você vai esperar nele. Você não vai esperar nas circunstâncias. Você não vai esperar em lugares. Você não vai esperar em pessoas. Você não vai esperar em outra coisa. Você vai esperar em Deus. E por esperar em Deus, manifestando a sua confiança nele, a resposta de Deus para a sua vida é a renovação das suas forças. É diariamente você que acorda para ver um novo dia, um novo tempo, um tempo inédito, no qual você e eu não sabemos o que nos aguarda, mas Deus sabe, porque Ele tem um plano. Ele já foi no nosso futuro. Ele estabeleceu os nossos dias, como disse Davi no Salmo de número 139. Então podemos confiar em Deus, na sua competência, nos seus atributos, no seu caráter de fidelidade. E é dessa forma que, na medida em que confiamos no Senhor, que esperamos em Deus, nós desfrutamos do renovar das nossas forças para diariamente vivermos uma vida estimulante, um tempo como que uma aventura com Deus, com o poder de Deus, com a ação do Espírito Santo, com os anjos de Deus ao nosso favor, nos mobilizando e o Espírito Santo interagindo no nosso interior, através também das intercessões de Jesus e da vida dele presente em nós, testificada e manifestada pelo Espírito Santo. Isso faz com que tenhamos uma vida de comunhão com Deus, fervorosa, aquecida, por que não dizer afogueada, intrépida, ousada, disposta ao que tiver que ser, para que possamos então manifestar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, nós começamos amanhã meditando em Isaías 40:31, onde vimos ali, de maneira muito clara, dito pelo profeta, de que aqueles que esperam, em algumas traduções, aqueles que confiam no Senhor, e esses tais são os que priorizam Deus, estes têm as suas forças renovadas. E isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é algo tremendo para a sua vida e para a minha vida. Pegando aqui agora o caderno só para poder fazer um lembrete, né? Ter a atualização de um lembrete, para que possamos de fato citar, declarar essa palavra que é poderosa, né? Isso que tem mexido conosco, né? Nós, ao longo desses dias, temos meditado 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, sobre esse aspecto de ter Deus como prioridade. O que de fato é manifesto na vida de alguém que tem Deus como sua prioridade, né? E dessa forma, também nós temos a ideia de que, além da renovação das forças, aquele que prioriza Deus é aquele que o honra. E agora à noite, nós queremos meditar no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, onde estamos aí com a citação que é poderosa acerca da honra que é dada a Deus. Da honra que é dada a Deus. Lá o profeta diz da parte do Senhor, e o Senhor declara de maneira muito clara, de forma bem objetiva, com simplicidade, para que não haja qualquer complexidade acerca da compreensão do que ele quer dizer. E o profeta diz que Deus declara que ele honra aqueles que o honram. Se você buscar no nosso vocabulário uma palavra sinônima para que você possa, de fato, substituir ou até mesmo utilizar no lugar de honra, você vai encontrar a palavra destacar. Destacar. Todos aqueles que têm destaque são aqueles que são honrados, são aqueles que experimentam o resultado dos seus feitos, da sua dedicação, da sua entrega. São aqueles que fazem um pouco mais, e por que não dizer muito mais do que a média, muito mais do que as pessoas no comum costumam a fazer. Essas pessoas, elas então têm em suas vidas a tributação, a acreditação de experimentarem um resultado que vai além da média. Por quê? Porque elas entregam mais. Por quê? Porque elas vão além. Por quê? Porque elas fazem aquilo que outras não fazem.
Assim sendo, essas pessoas, elas são honradas, elas são diferenciadas, elas são destacadas. Então, para que você tenha uma ideia de maneira muito profunda, ampla, clara, séria, direta e objetiva, quando Deus ele faz a declaração, eu honro aqueles que me honram, e essa declaração de reciprocidade no relacionamento com Deus, obviamente eu posso utilizar a seguinte expressão, como se Deus dissesse, eu destaco aqueles que me destacam. Eu diferencio aqueles que me diferenciam. Eu exalto aqueles que me exaltam. Então, obviamente, se você é alguém que prioriza Deus, a sua vida é incomum. A sua vida não é como a vida das outras pessoas. Por quê? Porque o próprio Deus faz questão de que as pessoas saibam que Ele é na sua vida. Por quê? Porque você é alguém que o traz para um lugar incomparável no tocante às suas escolhas, no tocante aos seus valores, aos seus relacionamentos, à sua entrega. Deus para você é prioridade. E se Ele é prioridade, o destaque na sua vida é uma realidade. Ter o favor de Deus sobre você de uma forma incomum e sobrenatural é uma realidade. Eu posso ainda reforçar com a declaração de Isaías, ali no livro do próprio profeta, com o nome do profeta, o livro de capítulo 64, versículo 4, diz que os tempos antigos nunca viram ou ouviram de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu posso pegar esta declaração e dizer de maneira muito clara, por conta da presença do artigo demonstrativo, aqueles, que essa é uma declaração das Escrituras que ela não é para todos. Ela é uma declaração ampla, ela se encontra no cânon sagrado, mas o pronome ele restringe. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu poderia até dizer que Deus trabalha por aqueles que fazem dele uma prioridade. É verdade que Deus é misericordioso, que Deus é bom e que toda a humanidade desfruta da sua bondade. Mas, obviamente, Deus estabelece uma base muito forte em relação aos relacionamentos. E a minha esposa, ela costumava dizer, ela usava muito essa palavra durante muito tempo no ministério, na sua atuação, nas suas pregações, falando que Deus, ele é um ser de relacionamentos. E por conta do relacionamento, Deus é claro em dizer que ele retribui na medida da entrega nesse relacionamento. Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Mas no tocante ao relacionamento, cada um é retribuído com a medida da entrega nesse relacionamento. E se você é alguém que se relaciona com Deus priorizando Deus, e priorizar Deus é obviamente você ser alguém que para fazer escolhas ou tomar decisões, antes que você as faça, você consulta a palavra. Você se prepara em oração para ter um coração sobrecarregado, um coração leve para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Você se coloca numa condição de até estar indiferente aos possíveis resultados, ainda que eles sejam benéficos, positivos e lícitos. O que importa para você, quando Deus é sua prioridade, é se isso o agrada. É se isso está dentro do plano dele para a sua vida. Porque, note, existem coisas que são lícitas, mas a Escritura fala que elas não nos convêm. Existem certas direções que não é pecado tomá-las ou fazê-las, mas não é o que Deus tem para você, não é o que Ele espera para a sua vida, não é o que Ele planejou para você. Muitas vezes é aquilo que vai fazer com que você fique alinhado a uma mentalidade daquilo que é confortável, daquilo que é bom. E por vezes Deus quer fazer você romper, quer que você experimente o crescimento em tudo, naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. E no momento em que Deus quer nos levar a romper, Ele sempre nos proporcionará desafios que não tirarão a nossa paz, mas deixarão claro para cada um de nós de que, de fato, não temos que permanecer onde estamos. Temos que avançar para, então, experimentarmos um nível de graça que não experimentamos, para acessarmos um patamar de resultados que sequer imaginávamos que poderíamos experimentar. Então, dessa forma, você e eu somos chamados a entender. Se você é alguém que está priorizando Deus, se você é alguém que prioriza Deus, a sua vida é um destaque. As pessoas estão vendo na sua vida um mover que não é comum, um mover que não é natural, um mover sobrenatural. Porque o próprio Deus declara, eu honro, eu destaco,
eu exalto, eu diferencio aqueles que me honram, aqueles que me destacam, aqueles que me exaltam, aqueles que diferenciam um relacionamento comigo. Então creia nisso. E na medida em que você começa a se envolver com as ministrações, com os estudos, com as citações, levando essa palavra para um lugar onde ela se torna personalizada na sua vida, onde ela é específica para você, você deve estar enfrentando aquilo que eu já enfrentei e muita gente tem enfrentado e entendido que tem que ser desse jeito. Um realinhamento da sua agenda, das suas prioridades, das coisas que você precisa fazer ou deixar de fazer. Você entende claramente que a sua agenda ela não é determinada. A sua agenda ela não é condicionada às circunstâncias, ao soprar do vento, ao que o cenário cultural está declarando, ao que o noticiário está, por assim dizer, noticiando, o que as pessoas estão dizendo. Não, 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 não. A sua vida ela está seguindo uma agenda de conformidade ao reino de Deus. No reino de Deus, o Espírito de Deus nos move por intermédio de revelações, por meio da revelação ao seu coração, aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para você, que o ama, e por isso está no seu reino, porque nem todo que disser Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, guardam os seus mandamentos, guardam as suas orientações, têm Cristo como uma referência. Isto é prova de amor para Deus. Assim sendo, estas pessoas recebem do Espírito Santo revelações daquilo que o próprio Espírito de Deus sonda no coração de Deus. Na profundidade de Deus, o Espírito de Deus visita e traz para nós aquilo que já nos foi dado gratuitamente por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou ao seu único filho, antes o entregou em sacrifício por amor de nós, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Todas as coisas estão disponíveis para você na medida de um discernimento acerca do propósito que Deus tem para a tua vida. O detalhe é, ele é sua prioridade? Porque na medida em que ele deixa de ser sua prioridade, a sua mentalidade, guarde isso, a sua mentalidade processa uma realidade baseada nas circunstâncias. E eu digo até, sem ter medo de errar, é um estudo, como disse, que introduzi esse vídeo quando comecei falando, é um estudo que já está se desenvolvendo há 17 dias. Porém, antes dos 17 dias, já haviam acontecido algo em torno de 20 dias, aonde eu estava no processo de acompanhamento de pessoas, uma mentoria cristã, um discipulado tipo homem a homem, pessoa a pessoa, e ali ficou muito claro. Entenda isso. Você nunca vai entender o que é uma vida onde Deus é prioridade enquanto você não sabe, ou enquanto você não entende que Deus é sua prioridade. É como se, por exemplo, queremos comparar dois sistemas. E esses dois sistemas, para que você entenda, tipo uma mentalidade de quem Deus é prioridade e uma mentalidade para quem Deus não é prioridade. É como se estivéssemos comparando o sistema iOS dos celulares com o sistema Android. Se você pega o sistema Android e tenta fazê-lo girar numa máquina iOS, ela não gira. Ou seja, a programação não funciona. O aparelho ele não funciona, ele não vai ter atividade. A mesma coisa acontece se você pegar um sistema Mac, né, iOS, e tentar fazer com que um Android, um aparelho Android funcione com o sistema iOS. Vai bugar, não vai ter resultado. A mesma coisa é alguém que tem uma mentalidade escassa. A base da mentalidade é a escassez, é a falta, né? É o senso de que nunca vai dar certo, de que tudo vai dar errado, de que as coisas estão sempre sendo vistas por um prisma de fatalismo, né, de perdas. É muito difícil para essa pessoa acessar a ideia do que significa a abundância, onde esse senso tem clareza de que, uma vez que somos gerados em Deus e de que Cristo nos alcançou para a salvação, a vida abundante ela é em todos os aspectos e áreas da nossa vida.
Contudo, para que de fato essa vida ela se manifeste, a mentalidade que determina a realidade da vida precisa estar ajustada, alinhada a este senso muito claro. Assim como também no tocante à ideia de Deus ser prioridade. Para aqueles que entendem que Deus é prioridade, e isso eu imagino que todo crente, toda pessoa que um dia recebeu o Espírito Santo, foi convencido da justiça, do pecado, do juízo, para então ser submetido ao senhorio de Jesus Cristo, recebendo por intermédio desse senhorio a salvação dos seus pecados, essas pessoas um dia experimentaram no primeiro amor a ideia de Deus ser prioridade. Mas, fatalmente, isso é muito comum, as pessoas não permanecem no primeiro amor. E acreditam que ainda assim estão servindo a Deus. E isso é a mesma falácia associada à ideia de você pensar, Deus é prioridade, mas Ele não é a minha prioridade. Muitas vezes a sua prioridade é o seu trabalho, sua prioridade é a sua aparência, sua saúde, suas finanças. Não que essas coisas sejam ilícitas, mas elas não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. O detalhe é que você está vendo a vida distorcida. Por priorizar essas coisas, outras áreas da sua vida estão de fato desassistidas, obscurecidas. A palavra de Deus não tem acesso a essas áreas porque Deus não é a sua prioridade. Quando Ele é a sua prioridade, a primeira coisa que Ele vai fazer é como que todo bom faxineiro ou faxineira faz quando está arrumando o ambiente. Toda pessoa que quer fazer uma boa faxina, o primeiro passo dela é desarmar tudo, tirar tudo do lugar, para então poder limpar de forma adequada e perfeita o ambiente, para então pensar se a arrumação que ela vai agora dispor é a mesma que antes, ou se até alguns aspectos, alguns objetos, né, algum item de decoração vai permanecer ou não no ambiente. E é isso que Deus faz. Quando Ele passa a ser a sua prioridade, o primeiro passo é bagunçar toda essa organização que está desorganizada porque Ele não é a sua prioridade. Para então, você desenvolver por meio do despertamento a consciência do que significa Deus ser a sua prioridade. E com isso você passa a ter um senso de urgência frente à seriedade do que é alguém não ter Deus como prioridade, uma vez que a vida dessa pessoa é, repito, Romanos capítulo 11, versículo 26 ao 29. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comamos, quer bebamos, façamos o que for, que seja feito para a glória de Deus. Então, guarde isso. Deus está trazendo esta palavra porque se você não for aquele ou aquela que honre ao Senhor. Dessa maneira, estamos finalizando este vídeo, desde já declarando a boa mão de Deus sobre a sua vida, a ação do Espírito Santo, aí mesmo, no seu coração, nesse lugar oculto, secreto, escondido, onde no seu íntimo existem aí, como diz o apóstolo Paulo, muitas vezes divergente daquilo que Deus espera que você veja. Então ele precisa trocar as suas lentes, as lentes que te permitem ver o mundo através de uma perspectiva que te ajude a enxergar além daquilo que você vê. E quando você começa a enxergar além do que vê, você começa a perceber uma vida de graça, uma vida de favor, uma vida de misericórdia, uma vida debaixo do poder de Deus, que foi providenciado para que de fato você tenha uma vida destacada, uma vida diferenciada, uma vida em que Deus de fato aponte para todos. Eu sou com ele, eu sou com ela. E é isso que eu profetizo para a sua vida. Mas saiba, você, ao entender isso, ter clareza disso, um senso de urgência ao ser gerado no teu coração, se prepara para a batalha. Porque no momento em que você começa a discernir que verdadeiramente a sua vida deve priorizar Deus, o que antes era prioridade, agora vai deixar de ser. E é nesse momento que você desmascara o engano, o engodo, a manipulação do inimigo, que por vezes esteve mantendo você ali numa zona de conforto, numa sonolência espiritual, que agora você desperta entendendo que Deus tem mais para a sua vida e que por isso você merece mais do que Ele tem para você. Opa, minha prima Leninha chegando aqui, boa noite, querida. Então é desse jeito que você então passa a experimentar uma renovação da sua mente. Você passa a ter uma disposição para entender o que Paulo disse, já deixando aqui os créditos finais, as declarações finais da palavra. Paulo disse: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé.
A fé é justamente aquilo que é gerado no seu interior como uma resposta da palavra de Deus que é específica para você. É uma palavra que não é para todo mundo. Pode ser até que todo mundo esteja ouvindo a mesma palavra, mas no coração de cada pessoa, a depender da inclinação, a depender da sensibilidade, cada um recebe algo especial, algo diferencial da parte de Deus, e é isso que eu declaro para a sua vida, a fim de que você desperte para uma nova versão da sua vida, a versão de novidade de vida, que foi justamente o versículo que nós comentamos na live 2 hoje à tarde. Todos aqueles que priorizam Deus têm Cristo como sua prioridade, porque você não tem como priorizar Deus sem estar priorizando Jesus, que é aquele aqui no Espírito Santo ministrou no teu coração, e é justamente o caminho que te leva ao Pai. Para você priorizar o Pai, hoje você tem que ter uma relação com o Espírito Santo que vai lembrar a você de tudo que Cristo ensinou, e quando você lembra de Jesus no seu coração, Jesus te aponta o Pai. E dessa forma, a palavra diz que aqueles que estão em Cristo e que são resultado da vida ressurreta de Cristo, essas pessoas vivem e caminham, andam em novidade de vida. Para cada novo dia há um novo tempo, e neste novo tempo Deus tem para você uma nova versão de você mesmo, de você própria, uma versão que vem em novidade. Coisas inéditas te aguardam todos os dias. Não é para vivermos um dia onde experimentamos sempre as circunstâncias do comum. Deus tem para nós uma vida aquecida, uma vida movida no inédito. Aquilo que deixa a gente com um senso, sabe? Um senso de expectativa de coisas que vão acontecer e que estão além do que podemos imaginar, que é como Deus faz. Se não for para te surpreender, não é Deus. Se cabe na sua mente tudo que Deus pode fazer, tudo que Ele pensa em realizar, não é o Deus da Bíblia, é o Deus da sua cabeça, é o Deus da religião, porque o Deus da Bíblia, Ele sempre vai te surpreender, é o Deus todo-poderoso, é o Deus onisciente, onipresente, então não limite Deus da sua mente, abra o seu coração, deixe com que a palavra de Deus leve os seus pensamentos até o Senhor, tirando você da caixa das religiões e colocando você num ambiente de relacionamento espiritual com Deus, para que dessa forma você desfrute da vontade de Deus para a sua vida, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Desta forma, eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, a palavra do Senhor para iluminar os seus caminhos, porque é escrito no Salmo 119, versículo 150, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso que eu declaro para você, é isso que eu profetizo sobre a sua vida, é a bênção que eu invoco sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, e isso eu declaro em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe ricamente, a graça e a paz. Tenha uma excelente noite de descanso em nome de Jesus. E amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos aqui mais uma vez no Instagram para ministrarmos mais desta jornada, a jornada Deus Minha Prioridade. Estamos no 17º dia, serão 68 dias. Estão restando para nós ainda aí 51 dias. Então ainda é tempo de você se achegar, tomar o seu assento, apertar os cintos e seguir nessa viagem maravilhosa que nos levará ao profundo da revelação de Deus aos nossos corações. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela sua participação. Beijo no coração, Deus abençoe, graça e paz. Até o nosso próximo encontro, amanhã, às 6 da manhã, aqui no Instagram. Tchau, tchau, graça e paz. Tchau, tchau, Lei. Tchau, tchau, Leninha. Tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Graça e paz.